Então vamos aplicar essa integral em duas geometrias que são o fio retilíneo e a espira de corrente. Vou começar pelo fio retilíneo. Então aqui a geometria é a seguinte, pessoas. Tem um fio retilíneo ao longo do eixo X. A corrente elétrica está correndo da esquerda para a direita, como você está vendo aí. Eu quero calcular o campo magnético nesse ponto P. Esse ponto está a uma distância D do fio, vamos chamar assim, beleza? Distância D do fio. E o campo magnético aqui, ele é devido à contribuição de todos os elementos ds, que a gente vai recortar aqui o fio em elementos ds. Então aqui tem um elemento ds que aponta ao longo do fio na direção da corrente, e a distância do elemento ds até o ponto é r. O versor R chapéu, ele é definido ao longo dessa direção que liga ds ao ponto P. Aqui tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo θ que não era para estar aqui, beleza? Vamos apagar ele. A gente chama de x a distância do elemento ds até a direção vertical que liga o fio ao ponto P, beleza? Só para porque a gente vai usar essa grandeza aqui daqui a pouco. Então vamos escrever a lei de Biot-Savart aqui. E o primeiro passo é computar esse produto vetorial antes da gente fazer qualquer integral aqui. Então vamos ver como é que essa geometria funciona. Vamos primeiro olhar para a direção e para o sentido do que dá esse produto vetorial, né? Então pela regra da mão direita, se eu jogar ds sobre r, certo? Se eu jogar ds sobre r, o meu dedão vai apontar para fora da tela aqui, que é justamente a direção do campo B, certo? Então esse produto vetorial me dá a direção e o sentido do campo B. Então o campo B aponta para fora. Ou seja, na minha geometria, né, se o eixo x está aqui, o eixo y está aqui, apontar para fora significa apontar ao longo do eixo z. Então a direção e o sentido disso aqui é ao longo do eixo z. E como eu sei que o campo B vai apontar para essa direção e sentido, basta apenas agora eu trabalhar com um módulo de toda essa coisa aqui. E não me importar mais com a direção, porque eu sei que o módulo que der aqui vai ser na direção Z chapéu, certo? Vamos trabalhar com o módulo do produto vetorial. Eu sei computar um módulo desse produto vetorial, né? Eu pego o módulo do primeiro elemento, que é um comprimento ds infinitesimal. Multiplico pelo módulo do versor R, que é um vetor unitário, por definição, módulo 1, e multiplico pelo seno do ângulo entre eles, seno de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. E nesse triângulo aqui, nessa geometria que a gente conseguiu, o seno de alfa é o cateto oposto D sobre a hipotenusa R. Então eu vou substituir isso tudo aqui por D sobre R. Vamos agora voltar na nossa integral. Olha que beleza, né? Então, tudo isso aqui na direção Z chapéu, como a gente já tinha imaginado antes. Tá, então na integral ficou D, que é a distância que a gente definiu aqui, distância vertical, o elemento ds sobre r ao cubo. Essa integral ainda não posso fazer, porque eu tenho um elemento ds e um r ao cubo, que no fundo eles têm uma relação, só que você não pode integrar numa variável, sendo que a variável não está aqui, certo? Ela está implícita. Vamos ter que fazer uma substituição, tem que aparecer o ds aqui embaixo ou s. Pois bem, e a primeira substituição que a gente faz, que é para simplificar, você percebe que o fio está ao longo do eixo x. Então tudo que a gente está chamando de s, que está deitado ao longo do eixo x, a gente pode chamar de dx, beleza? Que é um elemento x. Então ds se torna dx. Bonito. A próxima mudança é olhar para o triângulo retângulo aqui e escrever r em função de x e d. Lembrando que d é constante, né? O que muda é o x e o r, porque cada elemento que eu vou pegar aqui para fazer a minha integral, você vai ter um r e um x diferente. Então, se eu olhar aqui o meu triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, vamos escrever aqui r quadrado é igual a x quadrado mais d quadrado. Muito bom. E r é igual a raiz quadrada de x quadrado mais d quadrado. Tá, até aqui beleza. Vamos jogar agora tudo isso aqui na integral de novo. Aí, que bonito. Eu não vou escrever mais a componente z, porque eu sei que tudo isso aqui já vai estar na coordenada z. Fiz as minhas substituições e esse cubo ele pode muito bem ser escrito como a raiz quadrada de todo esse elemento aqui, é o cubo. É isso aqui que a gente tem, beleza? O d eu tirei da integral porque é constante. Bom, vamos olhar para os limites da integral agora. Como esse fio ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente poderia colocar aqui uma integral de menos infinito até mais infinito. Mas eu não vou fazer isso
porque não é aconselhável do ponto de vista do cálculo fazer esse tipo de integral. Então eu vou usar um aspecto de simetria. Como esse fio ele é simétrico ao longo do eixo Y, beleza? O que eu tenho para a direita é análogo ao que eu tenho para a esquerda. Eu vou fazer uma integral apenas de 0 até infinito, considerando que aqui está o meu ponto, a minha origem, certo? O ponto zero do meu sistema de coordenadas. E o que der nessa integral para o lado direito, eu vou multiplicar por 2 para contemplar o lado esquerdo do fio. Beleza? Então esse campo total é 2 vezes essa integral. Vou colocar um 2 aqui à mão. Acho que você entendeu o porquê. Certo? Então vamos fazer a integral e no final multiplicar por 2 isso aqui. Essa integral você vai ter que ir lá na tabela de integrais olhar como se resolve ou se lembrar da aula de cálculo 1. Aqui está toda a constante, aqui está o resultado da integral. Esse resultado tem que ser calculado em zero e em mais infinito, que são limites bem bizarros, principalmente o infinito aqui. Mas a gente consegue manipular essa expressão da seguinte maneira. O que eu fiz aqui foi colocar o x² em evidência. Colocando o x² em evidência, eu consigo tirar ele da raiz. Raiz quadrada de x² é x. E dessa maneira eu posso cortar o x em cima com o x embaixo. E o que eu tenho é o seguinte, ó. Maravilha. Então toda essa expressão aqui se resume a essa aqui de baixo. Por que que isso é interessante? Porque quando eu substituir os limites da integral, quando eu colocar mais infinito aqui, essa expressão toda vai tender a zero. Então toda essa raiz quadrada vai tender a raiz de 1, que é 1. Então todo esse termo vai tender a 1 sobre d quadrado. Então quando eu uso esse limite aqui, eu tenho 1 sobre d quadrado como resposta a essa integral. E quando eu uso o zero, eu vou ter o seguinte, eu tenho d quadrado sobre zero, que vai explodir, um número vai explodir para infinito. Então todo esse denominador vai para infinito, 1 dividido por infinito vai tender a zero. Então o outro limite, quando substituído, tende a zero. Então ao final da substituição você vai ter 1 sobre d quadrado menos zero, que é 1 sobre d quadrado. Então, para terminar, o campo magnético pode ser dado como todo esse negócio aqui, 0i d2 sobre 4π, que é d vezes 2, né? Vezes 1 sobre d quadrado. Aqui eu posso cortar d com d, 2 com esse 4 aqui fica 2. E a minha resposta final, o campo magnético naquele ponto por causa do fio é dado por 0i sobre 2π vezes d. Beleza? Então note que o campo ele é proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância do fio. E aqui é a menor distância até o ponto que você está calculando o campo, beleza? Não é essa distância R aqui, é essa distância D. Então vamos aplicar isso aqui na outra geometria, que é a espira circular. A gente não vai pegar a espira circular logo de cara, a gente vai pegar apenas um segmento de fio, um arco de fio que foi tirado de um círculo, beleza? É um arco circular aqui. E eu quero computar o campo magnético nesse ponto O, que está uma distância A do arco, ou seja, A é o raio da minha trajetória circular, beleza? A corrente elétrica está entrando aqui e saindo para cá. Na figura já está representado o vetor ds, o elemento do fio, apontando ao longo da corrente. Também está representado o versor R, o nosso versor unitário que define a direção, o ds até o ponto O. E esse arco ele compreende um ângulo θ. Beleza? Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Vamos escrever então a lei de Biot-Savart. E novamente, primeiro eu vou analisar o produto vetorial, mas aqui primeiro eu vou analisar a direção e o sentido dele, certo? E é fácil ver isso. Se você usar a mão direita aqui e jogar ds sobre r, tá aqui o ds, tá aqui o r, certo? Se você empurrar esse cara sobre esse, o teu dedão vai apontar o tempo todo para dentro da tela, que é o resultado que a gente tem quando a gente usa a regra da mão direita apontando o dedão ao longo da corrente e os meus dedos entram na tela aqui nesse ponto. Vamos chamar essa direção de Z de chapéu de novo. Beleza, então isso aqui define a direção e o sentido do campo B. Bom, como a gente sabe que ele entra na tela, então eu não preciso mais escrever o vetor. Eu posso só calcular um módulo dessa coisa toda. E o módulo do produto vetorial é dado por isso aqui. Então, é o módulo de ds vezes o módulo do versor R, que é 1,
vezes o seno do ângulo entre os dois. E aqui fica fácil porque o ângulo θ entre os dois é sempre 90 graus. Porque ds está paralelo ao fio e r está sobre o raio, o que define um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Isso aqui é 1. Então, no fundo, o módulo desse produto vetorial é ds. Vamos escrever a nossa integral de novo. Olha que elegante. E tem aqui uma coisa interessante, porque o r, que é a distância do elemento até o ponto O, ele é constante e igual a A, o raio da trajetória. E se ele é constante, ele sai da integral. Então vamos reescrever isso aqui. Ficou bastante simples. E essa integral é bem fácil, né? Se você somar todos os elementos ds que você cortou o fio, o que você tem é o comprimento S do arco, certo? Então isso aqui tudo é o comprimento do arco S. Então vamos reescrever aqui mais uma linha. Legal. E o interessante é lembrar lá da matemática da definição de θ, né? Qual que é a definição de θ? Θ é igual o comprimento do arco que define ele dividido pelo raio. Então, o arco S pode ser escrito como θ vezes R, onde R é A. Substituindo na fórmula, eu vou cortar um A com A aqui e no final o que eu tenho é o seguinte, que é uma fórmula bem elegante, né, para calcular o campo naquele ponto devido a um arco qualquer. E se a gente quer expandir isso aqui para a nossa espira circular, a gente tem que lembrar que a espira é um círculo, ou seja, θ equivale a 2π radianos. Então, substituindo 2π aqui, a gente tem esse resultado. Maravilha, né? Que é o campo magnético no centro da espira circular. Apenas no centro, hein? Legal, você poderia ter perguntado, tá, esse fio e esse fio não contribuem com o campo também? A resposta é não, porque esse produto vetorial, quando resolvido para esse fio e para esse fio, ele dá zero. Porque o ângulo entre ds e r, nesse caso, para você computar o campo aqui, é zero. O que mata toda aquela integral ali, beleza?